Mais uma vez, boa noite a todos aqueles que não estavam aqui na minha primeira manifestação. E que todos sejam bem-vindos a esta casa, encarnados e desencarnados. Essa casa aqui é uma casa que humildemente se dedica a ser uma casa, ou pretende ser uma casa de socorro, de amparo, de esclarecimento a todos. E pedimos que Deus nos permita mais esse trabalho de hoje, juntamente com nossos irmãos espíritos de luz que trabalham nesta casa, e seja um trabalho de harmonia, de paz e tranquilidade. E como eu digo sempre, que cada um de nós saia daqui melhor do que chegou, que receba aquilo que veio buscar, tanto no plano físico como no plano espiritual. Conforme sempre, como eu digo, conforme a nossa fé, o nosso merecimento e a nossa programação de vida. Pedimos também pela nossa irmã Cibele, que fará a exposição de hoje, e tenho certeza que os bons espíritos estarão com ela nesse momento, e que a sua mensagem chegue até cada um de nós e sirva para como exemplo para o nosso dia a dia. E para a nossa harmonização de hoje, eu trago umas palavras do Espírito Dimas, vivendo pelos outros. Não vivemos só por nós, mas também para tornar a vida dos outros melhor. Para se conhecer o sabor da alegria, é preciso alguém com quem compartilhar. Amigos verdadeiros nos tratam com o devido valor, conhecem nossas limitações e aplaudem a nossa vitória. A vida é feita de trocas, onde o amor prevalece. E sem o combustível do amor, nossos males não se curam e a vida segue na dor. Um amigo é sempre um apoio. Não diz o que queremos, mas nos apoia no reequilíbrio interior. Os amigos são notados não somente pelo que nos fazem, mas também pelo que nos inspiram a fazer. A verdade é que os que se amam completam a metade do que falta um no outro. Seja amigo sempre e melhore o mundo à sua volta. E assim seja. Boa noite a todos. Que lindo ver esse auditório cheio, né? Eu tô com frio, não sei vocês, mas sempre é bom ver esses rostinhos aqui. O assunto que nos cai hoje, pessoal, é falar um pouquinho sobre conexões. Existem vários tipos de conexões, né? Mas nós vamos nos ater em 3 tipos hoje. Vamos começar primeiro pelo básico, a conexão humana. Tudo sempre tem um conceito, né, alguma ideia, e pesquisando ali, encontrei o seguinte: é o vínculo, a conexão humana, é o vínculo emocional, intelectual ou social, de empatia que une ou aproxima as pessoas. E essa conexão é do encarnado para o encarnado, que nós estamos falando agora. Daí podemos pensar, por que fazer conexão com outra pessoa? E o Rogério agora na mensagem, né, de abertura colocou ali da troca. Já é um dos motivos, né? Quando a gente troca com outro ser, troca ideias, compartilha, isso ajuda a reduzir o estresse, ajuda também a melhorar a nossa resiliência, a nossa capacidade de resolver as coisas ou de enfrentar os problemas. Então tem vários benefícios da gente interagir com outras pessoas, encarnados para encarnados. Se a gente for pensar, quando a gente chega aqui na Terra, a primeira conexão, geralmente, que a gente tem, é com a nossa mãe, né? A mãe nos recebe, ela já nos aceita ao gestar. No ventre, a mãe já estabelece a conexão conosco. E é uma conexão, vamos combinar, fora da curva.
porque tem tudo de mistério, de bom, de forte na conexão da mãe com o filho, né? Então, ali já mostra que a gente não pode ou não deve viver tão isolado um do outro. Só que tem que ter qualidade nas nossas conexões, né? E para ter qualidade, o que a gente pode pensar? Compartilhar os sentimentos, compartilhar pensamentos, mas de uma maneira aberta, de uma maneira sincera. Permitir ser conhecido. Porque às vezes as pessoas mostram uma pessoa para alguém, outra pessoa para outro. Então, precisamos ser o mais verdadeiros possível. Não mentir, não fingir tanto. Embora algumas pessoas sintam às vezes essa necessidade. Mas no momento que a gente consegue fazer as coisas com mais clareza, a conexão fica mais verdadeira. Também estar presente, sem distrações, quando a gente interage com o outro. Vocês imaginem, eu estou aqui conversando, estou aqui, né, nessa prosa com vocês, de repente alguém me manda um WhatsApp, aí eu paro, simplesmente quebrou a conexão, né, gente? Então, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está dando atenção para o nosso semelhante, é realmente estar presente naquilo ali. Isso é conectar, isso é interligar. O mal de hoje em dia é a solidão, né? A solidão, ela está assolando, assim, quase todos os lares. Muita gente sozinha, embora muitas vezes no meio de mais pessoas, mas a solidão, ela vem crescendo muito. E as pessoas têm essa dificuldade de interagir. Talvez por causa das telas, como a Cléria bem falou na outra semana, isso vem atrapalhando bastante, né? Mas a gente também precisa prestar atenção. Será que a gente busca se conectar com o outro para não ficar tão sozinho? Porque a gente às vezes fica acomodado, né? Aí tu pensa assim, eu podia tomar um chimarrão com fulano, podia mandar uma mensagem, podia ligar. Ninguém mais quer ligar. O telefone agora é só para o WhatsApp, não sei se vocês se percebem disso. Que quando alguém liga, eu pessoalmente tenho uma amiga que a gente fica 1h30 conversando. E aí já me acham com um jeito de alienígena, né? Porque isso não existe. Mas é tão bom tu poder saber que o outro ainda quer interagir contigo dessa maneira, né? Então, tem muita coisa atrapalhando as nossas conexões, né, gente? Abrir-se também a interação com diversas pessoas. Aí entra aquele lado assim, ó, independente da crença, da orientação sexual, do partido político, do pensamento que ela possa ter desse ou daquele assunto, a gente tem que procurar, pelo menos, abrir a nossa mente para os diferentes. E como a gente gosta de dizer, né? Como fulano é diferente, fulano é esquisito. A fulana também não sei o que, mas eu também sou esquisita para muita gente. Todos somos diferentes. A partir do momento que a gente chega aqui e reencarna, não sabemos o que vai dar nessa caixa preta. É ou não é, gente? Então, nós somos todos diferentes. E viva essa diferença. Porque no final dessa história, muita coisa boa pode surgir. Se a gente quiser interagir, né? Tem que fazer um pouquinho de esforço, que não é fácil. O encarnado para encarnado, a gente sabe, cada um tem os seus cri-cris, tem as suas manias, né? Fulano é meio impaciente, Beltrano, né? Tem umas manias assim que eu não gosto, mas se a gente conseguir fazer as coisas um pouco mais leves, dá certo. Bom, a outra conexão que a gente pode falar hoje, porque a gente vai dando pinceladas em cada assunto, que o nosso tempo também não é muito, né? Então, vamos lá. É a conexão espiritual. Essa é um pouquinho mais profunda, né? É a conexão de energia, a conexão que não é de atração física, porém, ela vai além da simpatia, do convívio. A conexão espiritual, ela vem de outros tempos. Se nós formos analisar, nós podemos buscar assim, ó, o que tem de positivo
uma conexão espiritual. Quando eu encontro uma pessoa e parece que eu já conheço aquela pessoa de tanto tempo. Não acontece isso com vocês? Comigo acontece. Eu me sinto tão bem, parece que eu conheço há 15 minutos, mas parece que é uma vida toda. Isso também é uma conexão, porque provavelmente a gente já conhece aquela pessoa. É difícil de aceitar, às vezes de acreditar, mas essa simpatia, essa empatia mútua que surge, ela é muito forte às vezes, e a explicação pode realmente estar na nossa caminhada anterior. Vamos prestar atenção. A sincronicidade ou as coincidências. Tu pensa numa pessoa e a pessoa se materializa na esquina. Tu pensa noutra pessoa, a pessoa te manda uma mensagem. Acontece muito. Se a gente for se aprofundar, tem muito de espiritual nisso. Basta a gente olhar com os olhos de quem quer ver, né? Abrir a mente. O reconhecimento de almas. Como eu falei, quando tu encontra alguém que mexe com o teu interno, que tu pensa assim, vale a pena investir nessa amizade, vale a pena conversar com essa pessoa. São coisas especiais, são ligações especiais. Já aconteceu com vocês de intuírem o que alguém está sentindo à distância? Um filho, um parceiro de vida, um irmão. E aqui vai uma dica. Às vezes a gente tem um aperto no coração quando pensa em alguém. Ao invés da gente ficar só preocupado, às vezes essa pessoa está bem distante, está em outro país ou em outra cidade, não há o que fazer naquele momento, com aquele aperto, tem um remédio que a gente pode usar para nós e para levar para aquela pessoa que está precisando, porque a gente tem essa ligação. A prece, ao invés de nós desperdiçarmos energia pensando que, fulano, será que aconteceu alguma coisa ruim? Pode ter acontecido, mas no momento que a gente dirigir um pensamento positivo, uma prece, nós já vamos estar diminuindo aquela energia, aquela vibração que não nos faz tão bem. É uma dica e realmente está comprovado. Pessoas que já passaram por isso, que acontece. A pessoa pode ter sofrido um acidente, às vezes seria bem pior, mas com a nossa prece, com o nosso pensamento bom, a pessoa recebe a energia que precisa naquele momento. Mostrar-se também vulnerável. Muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente se abre com mais facilidade, né? Porque temos essa conexão diferente, conexão espiritual. É interessante como, agora eu tô lendo aqui, sentir paz ao lado de alguém. Vocês não têm pessoas que, vocês conversam meia hora com aquela pessoa, e, meu Deus, sumiu tudo que eu tava sentindo. Tu me passa uma paz, tu me passa uma coisa boa. Dá a impressão até que os cordões estão ligados ali, né? Isso são as nossas conexões espirituais, que Deus permite que a gente sinta também aqui, né? E a transparência, gente, a gente também pode trazer como uma ferramenta. Quanto mais transparente a gente conseguir ser com aqueles que nós amamos, a gente vai trazer uma ligação com mais segurança, com mais firmeza, porque nós precisamos saber com quem nós vamos contar. As relações de amor e às vezes de desentendimento, que é o lado negativo ou o lado desafiador da conexão espiritual, elas também aparecem no nosso caminho. Assim como tem pessoas que nos trazem coisa boa, tem pessoas que a gente reza para não encontrar. É ou não é? E são da família, às vezes, são pessoas que a gente tem que conviver. Mas aí, vamos pensar que é tudo para nossa paciência, exercitar a tolerância, exercitar aqueles pequenos valores que a gente acaba esquecendo, né? Então, tudo faz parte das nossas conexões espirituais. Elas têm raízes em existências passadas e é preciso, às vezes, a gente romper esse ciclo. Aquela pessoa que hoje não me faz tanto bem,
Se eu tentar perdoar, não consigo, não vou ser hipócrita, mas ao menos não manda nada de ruim para a pessoa. Já é um ganho, já é uma coisa melhor para a gente chegar lá no final mais preparado, né, gente? Porque às vezes a gente não consegue deixar aquela sacolinha de lado. E tem uma coisa importante que vale a gente lembrar nas conexões espirituais. Tanto para o bem como para coisas menos boas, a gente sempre sofre influência, muito mais do que a gente pensa. Porque nós temos algumas janelinhas que a gente deixa aberta e por ali os nossos irmãos desencarnados, que vocês perceberam que nós já estamos falando de encarnados para desencarnados e vice-versa, eles aproveitam. Quando nós estamos de coração leve, de sangue doce, que a gente está ali pensando, vou viver meu dia hoje como tem que ser. Nós recebemos as influências positivas dos irmãos que nos acompanham, porque todos nós temos proteção. Assim como, se nós deixarmos alguma janelinha da sombra aberta, a raiva, o ódio, a vingança, aqueles sentimentos que a gente não consegue dominar, eles também aproveitam, né, gente? Eles aproveitam essas brechinhas para chegar na gente e bagunçar. Então, vamos prestar atenção. O que a gente está conectando? O que a gente está atraindo para o nosso dia a dia? E agora eu vou falar um pouquinho da conexão, que essa faz parte da nossa vida sempre, que é a conexão divina. Nem que seja uma vez por semana, deveria ser todos os dias, mas nem que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, o nosso reloginho interno diz assim, poxa, eu preciso parar tudo e encontrar paz dentro de mim. Fazer uma prece. Hoje eu vou caprichar. Hoje eu vou colocar aquela música, vou entrar no meu carro, não vou falar com ninguém nesse momento e vou me conectar, porque tá pesado, tá demais, tô carregado. Não é isso? A gente faz isso. E aí entra a nossa busca pela conexão divina, que é a mais importante, é a mais forte, a que nos leva todos os dias. O que a gente tem feito para se conectar com a nossa divindade? Pode ser uma prece, vir ao centro espírita, receber nosso passe, fazer o silêncio que o Rogério tanto nos inspira, e com toda a razão, porque isso aqui é um hospital de almas. Tudo isso é conexão divina, mas nós precisamos aceitar que nós temos sim um Criador, alguma energia superior, cada um chame como quiser, mas a gente precisa aceitar, gente, que nós estamos aqui com vários propósitos. Se nós não entendemos ainda, mas quem sabe, né, na outra encarnação. Mas a gente precisa realmente se conectar com o divino, buscar a paz interior, buscar com uma prece a luz interior. Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus não vivia sozinho. Quando ele começou as suas pregações, o que ele fazia? Ele andava no meio do povo, ele interagia com pessoas de todas as naturezas, os marginalizados, os esquecidos, os julgados, os menos quistos, e Jesus estava ali, né, andando no meio do povo. Então ele nos traz a importância da gente se conectar, da gente olhar para o lado, e não ser tão sozinho, tão onipotente, né? Às vezes a gente se isola, e me perdoe aqui se alguém se identificar com o que eu vou dizer, mas às vezes o nosso isolamento tem um tom de superioridade. Não vou me misturar com ninguém, não quero saber de ninguém, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém presta atenção, mas e eu? Será que eu busco de verdade me conectar com alguém que possa realmente me ajudar? Muitas vezes a gente tem orgulho, a gente tem medo de falar, né? Medo de nos vulnerabilizarmos. Gente, nós somos todos humanos, então às vezes a gente precisa sim sair desse isolamento, sair da nossa caverna e buscar ajuda. Vocês sempre vão me ouvir falando isso, porque é o que a gente mais percebe.
essa dificuldade de se conectar consigo mesmo. E ainda falando no nosso mestre, né, o amai-vos uns aos outros mostra que nós somos criados para viver em comunidade. Porque senão ele teria dito, ame-se a si mesmo, né? Seria mais fácil. Mas o que adianta se tu não tem com quem trocar, com quem interagir? Tu tá isolado numa ilha, tu vai interagir com quem? Não falamos as línguas dos pássaros. Somos humanos, então, raça humana para nós. Às vezes a gente foge, mas é isso, né? É isso. Às vezes no sorriso de alguém, né, num olhar doce, a gente percebe que aquela pessoa está interagindo com a gente, está entendendo e está se fazendo entender. Mas a gente tem tanta dificuldade, né? A gente tem o coração muito endurecido. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Aqui eu acho que todo mundo conhece o equalizador. Sabe o equalizador? Aquele que a gente, que mede no áudio, né? Equalizador de áudio. Me corrija se eu estiver errado. Highlander. Quem aqui tem mais de 40, teve aquele equalizador que a gente mexia com o dedinho. Ele disse, tá muito alto, muito grave, muito agudo, não sei o quê. Então vamos lá. Nós temos dentro de nós um equalizador. Eu vou chamar de consciência. Vocês chamem como vocês quiserem. E aí eu vou ler alguns tópicos aqui, não precisa ninguém se preocupar que eu só vou ler. E vocês vão equalizando dentro de vocês como é que tá cada um desses tópicos. Se tá mais baixo, se tá mais, né, assim, mais agudo, mais grave, se tá na média, se tá tudo certo. Cada um vai saber de si, para saber como é que estão as conexões de cada um. Porque é importante a gente ter uma ideia, pelo menos saber se nós estamos no caminho mais ou menos certo. Então, vamos lá. Vocês vão só pensando aí. Se quiser fechar o olho, fecha. Se quiser só prestar atenção, tá tranquilo. Nós buscamos nos conectar de verdade com o nosso próximo. Verdade, verdadeira. Vão regulando aí. Somos bons ouvintes. Ou só queremos ser ouvidos? Nosso problema sempre é mais importante? Por que nos afastamos dos nossos protetores, se nós temos os nossos protetores? Eu busco o meu protetor, meu anjo da guarda, meu amigo espiritual, quando eu estou em dificuldade? Eu valido o sofrimento do outro, ou tanto faz o que o outro sente? Não é problema meu? Só eu que sofro? E como sofro? Essa é perniciosa, né, gente? Com quais espíritos eu estou me conectando? E quais espíritos estão convivendo comigo? Esses espíritos estão atraídos por vícios, por atitudes do bem, por pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Aí a gente já sabe quem é que está morando com a gente. Eu me deixo levar como um barco à deriva? Quem chegar primeiro leva? Ou bem, ou mal? Eu só me conecto com quem pensa como eu? Eu consigo me conectar comigo mesmo e ver quem eu sou de verdade? Eu me conheço profundamente? Eu busco o autoconhecimento? Ou eu sou dono da verdade absoluta? Eu entendo as minhas emoções, boas ou não? Eu tenho um propósito de vida? Pratico a gratidão?
ou eu só uso as pessoas? Eu pratico o silêncio interior ou eu busco o isolamento, pensando que é o silêncio interior? Eu me preocupo só com os meus interesses? Eu me vitimizo? Ou o outro tem importância? E esse eu vou colocar por conta. Quando eu busco ajuda espiritual, eu realmente me proponho a fazer a minha parte? Ou eu quero que tudo caia no meu colo? Que às vezes a gente faz isso, né, gente? Eu espero que o equalizador de todo mundo, agora tá todo reguladinho, tá tudo 100%, eu tô vendo pelas carinhas, né? Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira que num tom de profundidade, pra gente pensar, né? Olhar pra gente com carinho, com acolhimento e tentar a caminhada, tentar sempre o diálogo, buscar as melhores ferramentas que a gente tem, que lá fora tá muito violento, então que a gente consiga aproveitar esse tempo que a gente tem para melhorar. E eu vou encerrar com uma mensagem do Divaldo, que diz o seguinte: todos os seres necessitam de carinho, de atenção, e que a verdadeira conexão do homem transcende o plano material e se consolida quando enxergarmos no outro parte da nossa grande família universal. Nosso Mestre Jesus, ele conheceu a dor, ele conheceu o desamor, a traição, o abandono, a solidão, a incompreensão. Ele conheceu todas as dores. E ele não desistiu, nem da gente, né? E nem da missão dele. Ele sempre nos convida a conviver, partilhar, não desistir. Porque, gente, Jesus nos vê. Podem ter certeza que agora, nesse momento, ele nos vê, a cada um, com todos os nossos defeitinhos e com todas as nossas fortalezas. Então, tenhamos fé e nesses momentinhos antes do passe, vamos terminar de regular o nosso aparelhinho interior, que a nossa consciência esteja sempre livre, como o livre-arbítrio que Deus nos deu. Luz e paz, meus irmãos. E eu agradeço a atenção de vocês. Que assim seja.